trouxe a sua Bíblia, né, eu peço que você já abra ela lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. A gente vai passear um pouquinho na Bíblia hoje, né, alguns versículos aí de referência justamente sobre o Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo? Né? O que é essa promessa que Deus estabeleceu sobre o seu povo, sobre a igreja, né? Então eu até coloquei aqui como um tema, né? A promessa do Espírito Santo como fonte de poder e orientação para a vida cristã. Então o Espírito Santo ele tem um propósito no meio da igreja. Não é em vão, não é à toa que quando Jesus, um pouco antes de ser crucificado, ele mesmo declarou, né, que ele ia ao Pai, né, e ele rogaria ao Pai para que enviasse um outro Consolador. A gente sabe que o momento que Jesus ficou na terra, ele era considerado o Consolador. Mas a partir do momento que ele foi crucificado, né, que ele, né, foi aos céus aí, ele rogou ao Pai e Deus já enviou o outro Consolador que Jesus havia prometido, que é o Espírito Santo de Deus. É uma ferramenta poderosa para aquele que acredita na palavra, para aquele que vive, né, a presença de Deus, vive aí a palavra de Deus. Então a gente precisa saber o que ele pode fazer pela nossa vida. E é isso que nós vamos aprender nessa manhã. Então aqui Efésios 1:13 diz ali, olha: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém? Feche seus olhos, Deus de poder e de glória. É diante de Ti, Pai, que mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor, nesta manhã, Pai. Queremos, Pai, Te pedir, Senhor, que através do Seu Espírito Santo, Pai, o Senhor possa falar conosco aqui, Deus. Senhor, tira toda e qualquer interferência, Pai. Tudo aquilo que o inimigo possa, Senhor, querer preparar para atrapalhar com que a palavra venha a ser ministrada, Deus. Que nessa manhã possa cair por terra, Senhor, e que nós venhamos a compreender tudo aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração, Senhor. Nós damos a liberdade, Pai, para que o Senhor haja no meio da sua igreja, para que o Senhor toque nas nossas vidas, para que o Senhor ministre a nossa vida nesta manhã, Senhor. Assim te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, nós entendemos que esse próprio versículo, ele nos mostra, né? Ou se nós analisarmos ele aí com um pouquinho mais de detalhe, a gente vai entender que a partir do momento que nós nos convertemos a Cristo, ou seja, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos algo na nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos isso, quando nós confessamos a Jesus, nós recebemos isso. Essa promessa que Jesus havia prometido ali antes dele ser crucificado, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente, como se diz, toma posse disso para nós. Essa ferramenta que Deus deixou para a nossa vida. Então, quando nos convertemos, nós somos selados com o Espírito Santo como uma garantia de nossa herança eterna. Então, o Espírito Santo, ele nos garante que quando nós estivermos com Ele, quando estivermos na presença de Deus, Ele nos garante que quando nós partirmos dessa terra, nós viveremos a herança eterna na presença de Deus. Amém? Alguém gostaria de viver a eternidade aí na presença de Deus? Amém? É o nosso desejo, a nossa busca, né? Aquilo que nós buscamos. O Espírito Santo não é apenas um sinal de que pertencemos a Deus. Ele também é a fonte de poder e orientação para uma vida cristã. Então imagina só, quando você fala em uma fonte, é algo que alimenta uma outra coisa. Por exemplo, né, a gente utiliza aqui um notebook para passar as projeções aí pelo Data Show. E se você perceber, o notebook, para ele se manter ligado o tempo todo, ele precisa estar ligado aonde? Numa fonte, né, de energia. Então a gente coloca essa fonte na tomada, essa fonte, né, pega essa energia e transmite para o notebook. Algo bem simples. E se nós entendemos, o Espírito Santo é mais ou menos isso. Ele é a nossa fonte de poder. Então você vê o quanto é importante nós buscarmos o Espírito Santo, porque é Ele que nos carrega.
sabe? É Ele que nos dá essa força para nós continuarmos, para nós avançarmos, para nós entendermos a palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele é isso, ele é essa fonte de poder, uma fonte poderosa, uma fonte que muitas pessoas aí fora não compreendem, porque as manifestações do Espírito Santo, algumas delas é difícil de nós entendermos e compreendermos, amém? A Bíblia até mesmo fala sobre dons espirituais, né? Sobre manifestações do Espírito, né? Através de dons, né? Existe aí o dom de falar em línguas, o dom de curar, o dom de maravilhas. A Bíblia fala sobre tudo isso, amém? Inclusive, igrejas aí consideradas mais pentecostais são igrejas onde acabam pregando um pouco mais sobre isso, falando um pouquinho mais sobre isso, e as pessoas acabam buscando um pouquinho mais sobre essas questões, os dons espirituais, das manifestações do Espírito Santo. Mas esse poder que muitas vezes é incontrolável, né? Esse poder que muitas vezes vem sobre a nossa vida e a gente sente algo diferente, é Deus que entregou a cada um de nós, que é o poder do Espírito Santo, amém? Então a gente tem que buscar isso para a nossa vida, essa fonte. Hoje nós vamos aprender quais são as promessas de Deus sobre o Espírito Santo e como podemos aplicar essas promessas na nossa vida. O que nós podemos fazer? Um outro versículo aqui em João 16, 13. João capítulo 16, versículo 13. Está ali no telão também. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Só o início desse versículo. Quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Então a primeira promessa que nós temos através do Espírito Santo de Deus é que o Espírito Santo, ele nos guia na verdade, no que é certo, no que é correto, no que é verdadeiro. Sabe que quando a gente tem o Espírito Santo sobre a nossa vida, se a gente vai falar algo que não agrada a Deus, ou vai ter algum comportamento que não é da vontade de Deus, o próprio Espírito Santo nos incomoda. Não sei se alguém já sentiu isso. Alguém já sentiu isso? Às vezes a gente está num momento agitado, um momento difícil na nossa vida, né? Às vezes a gente está numa situação um pouco mais apertada, ou a gente está um pouquinho mais difícil. Às vezes a gente acaba querendo ser mais explosivos, ou às vezes acaba querendo falar algumas coisas. O Espírito Santo vem e fala: não, calma aí, segura aí, né? Não faça dessa forma, né? Não seja desse jeito. Então nós temos essa ferramenta, porque Ele sempre vai nos guiar no que é certo, no que é verdadeiro. E o que é verdadeiro para nós, irmãos? É a Bíblia. A palavra de Deus é verdadeira, ela é real. Então o Espírito Santo, ele é conhecido mesmo como o Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele nunca vai ser mentiroso, nunca vai fazer com que nós tenhamos comportamentos, ou nos impulsionar a ter comportamentos que não convêm com a palavra de Deus. Ele nunca vai fazer isso. Ele nos guia através da verdade, que é a própria Escritura, a própria Bíblia. Então ele traz essa orientação para nós. Ele nos ajuda a entender a palavra de Deus e nos orienta na direção certa e correta. Muitas vezes a gente olha para a Bíblia e a gente fala: poxa, mas é difícil ler a Bíblia. A gente começa a ler e às vezes a gente passa por alguns trechos que nós não entendemos, coisas assim que a gente fala: nossa, mas estranho isso, eu não consigo, entender, compreender o que está escrito. Mas se nós pedirmos para o Espírito Santo nos dar o discernimento, nós vamos receber o discernimento, amém? Para entender o que a Bíblia tem para nós. Amém? Porque a Bíblia, ela é muito mais do que um livro qualquer de história ou de estudo, um livro que foi escrito há muitos anos atrás. Ela é muito mais do que isso. A Bíblia é algo muito real e muito verdadeiro, amém? Então quando a gente lê a Bíblia, nós temos que pedir sim para que o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus venha nos, tomar a nossa vida, para que a gente possa compreender aquilo que está escrito, amém? Entender aquilo que está escrito. Quando não estivermos entendendo, ore mais, busque mais, ore para o Espírito Santo. Eu já falei isso daqui uma vez. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, como diz a Bíblia, e a gente tem toda a liberdade de orar especificamente para o Espírito Santo. Às vezes não fazemos isso, deixamos ele meio de lado, oramos em nome de Jesus, oramos para que Deus venha fazer algo, e esquecemos muitas vezes do Espírito Santo. Mas ele tem uma função importante de justamente fazer isso, nos guiar
na verdade, amém? Nos guiar no que é certo. Se de repente, né, estamos perdidos ou não sabendo se estamos fazendo algo certo ou errado, ore para o Espírito Santo te mostrar, porque ele guia somente na verdade, amém? Quem está entendendo aqui? Então existe essa diferença, né? Nós temos que entender isso. Em Salmos capítulo 25, o versículo de número 5, olha o que o salmista declara aqui. Algo que nós também devemos fazer, né? O salmista nos dá um exemplo, né? Ele diz aqui, olha: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo, amém? Será que você já orou dessa forma? Declarando a si mesmo, olha, guia-me na sua verdade, ensina-me. Né? A gente como cristão, nós temos que a todo momento, irmãos, sermos ensináveis. Em nenhum momento da nossa vida a gente pode dizer que a gente sabe tudo de Deus, ou tudo da palavra de Deus, que conhece tudo, irmãos, isso é mentira. A todo momento nós temos que estar ensináveis e orar dessa forma: Senhor, guia-me na tua verdade, me ensina qual é o caminho correto que eu devo andar, qual é o pensamento que tem que fazer parte da minha mente, né? Qual é o caminho que eu devo seguir, se é para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, o que eu preciso fazer? Então o Espírito Santo, ele está aí para nos guiar, e nós temos que orar com esse sentido, pedindo para ele ser o nosso guia e nos ensinar. Então o salmista, ele pede a Deus que o guie na sua verdade, na verdade de Deus, e o ensine. Então, assim como o salmista, também devemos pedir, né, a orientação do Espírito Santo também nas nossas vidas, amém? Não descarte isso, né? Peça, né, ajuda do Espírito Santo aí para ele, né, te apoiar nas decisões, te apoiar, né, em decisões que sejam de repente mais complicadas, mais difíceis. Ore, né, se coloque, se consagre a Deus, né, apresente ao Espírito Santo, porque eu tenho certeza que ele vai nos guiar, amém? Segunda coisa que eu aprendo aqui está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20. Está ali, ó. Diz assim, olha: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, amém? Então o Espírito Santo, ele nos capacita a viver de acordo com a vontade única e exclusivamente de Deus. Ele nos dá essa capacidade. Por que de repente a gente vê pessoas que às vezes estavam, né, antes de se converter, estavam presas em vícios como drogas, bebidas, né, cigarros, até jogos de azar, né, jogos em geral, aí, coisas nesse sentido. Às vezes a pessoa está presa, presa naquilo, e muitas vezes quando ela se converte, ela consegue se libertar disso. Por que isso acontece? Porque o próprio Espírito Santo traz uma capacitação, né, algo diferente sobre a vida da pessoa, e ela consegue vencer isso. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Né, pessoas que são presas em vícios de mentira, né? A pessoa está acostumada a fazer tanta coisa errada que quando ela se converte, ela muda. Né, eu conheço muitas pessoas, né, muitos testemunhos de pessoas que, né, mudaram totalmente a estrutura da vida. Eu me lembro de um casal que a gente começou a fazer uma ministração na casa dele. Uma época ele tinha era como se fosse um hortifruti ali, e ele vendia bebida alcoólica ali, fazia aquele joguinho do bicho, sabe, dentro do estabelecimento dele, aquele joguinho do azar, né, que a gente sabe que é totalmente ilegal, né, esse jogo. E ele fazia todas essas coisas. Aí de repente, quando ele se converteu, ele entendeu que isso não era algo bom nem para a vida dele, muito menos para a vida das outras pessoas. Então, passou um certo tempo, ele tirou isso do comércio, do estabelecimento dele. Ou seja, ele tinha um lucro, ele tinha uma renda, né, por causa daquilo, algo que trazia um recurso para ele, mas ele entendeu que aquilo não era algo bom, não deveria fazer parte ali da vida dele. Então ele tirou isso da vida dele, e Deus continua suprindo.
né? Porque às vezes a gente acha que quando a gente tira algo, né, que não está agradando a Deus da nossa vida, a gente acha que a gente está tirando algo, mas na verdade a gente está deixando de fazer algo que não agrada a Deus, né? E com isso seremos capacitados para fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor, amém? Então, algo que estamos tirando, Deus preenche com uma outra coisa, amém? Os próprios vícios, acontece muito disso. Conheço muitas pessoas que conseguiram ser libertas de cigarros, de drogas, de bebidas, através de Deus, da palavra de Deus. Por quê? Aquilo que a pessoa buscava através de um vício, Deus tirou isso da vida dele e preencheu com a presença de Deus, amém? Preencheu com as coisas de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então, Ele é muito poderoso, né? E nós temos isso sobre a nossa vida. O poder de Deus atua em nós através do Espírito Santo, né? Deus só pode estar na nossa vida, a gente só consegue mudar realmente a nossa vida, a nossa estrutura, nosso pensamento, nos converter de verdade a Deus através do Espírito Santo. Amém? Ele que convence até mesmo o pecador que está em pecado. É o Espírito Santo que faz isso. A gente pode ir lá evangelizar, né, explicar, ler alguns versículos para uma pessoa que ainda não conhece a Jesus, né, incentivar ela a vir na igreja e falar. Mas quem convence de verdade não sou eu e nem você, é o Espírito Santo de Deus, amém? Ele que convence. Se a pessoa abrir o coração para que o Espírito Santo venha, tocar na vida dela, para que Deus venha tocar na vida dessa pessoa, aí sim ela é liberta e transformada pela presença de Deus, amém? Então, todo o poder e toda a capacidade que nós temos de estar em Cristo, vem através do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 1, versículo 8, está ali, olha: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, amém? É a promessa, né? Jesus prometeu que o Espírito Santo seria enviado para ser o nosso conselheiro, né? Aquele que traz o conselho de Deus e nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar das suas palavras, da palavra de Deus. Então, quando nós estamos até evangelizando, ou quando a gente está, se sentindo aí com alguma dificuldade, o próprio Espírito Santo faz a gente lembrar daquilo que a gente já leu na Bíblia. É Ele que faz a gente lembrar. Às vezes você pode falar: não, mas eu tenho uma boa memória, eu sou bom para gravar coisas e coisas assim. Irmãos, nós podemos até ter a melhor memória do mundo, mas se não estivermos o Espírito Santo, a gente não vai lembrar do que é verdadeiro, do que é correto, amém? Que é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é consolador, que nos traz conforto e esperança, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis da nossa vida. É o Espírito Santo que conforta o nosso coração. É o Espírito Santo que nos dá esperança. Amém? É o Espírito Santo que nos ajuda, nos fortalece aí de verdade. Amém? Em João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse, amém? Então o Espírito Santo, ele também nos dá paz e consolo, amém? Em Filipenses capítulo 4, versículo de número 7, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, amém? Então, a paz que o Espírito Santo nos dá é uma paz que excede todo o nosso entendimento. É uma paz que não é a mesma paz, já falei sobre isso, A paz que a gente vive como cristão não é a mesma paz que o mundo aí fora diz, declara, ensina, mostra, que é você jogar uma pombinha ali: olha a paz, olha que coisa bonita. Não é isso. A paz de Deus, ela é muito maior do que isso, A paz é algo que
O nosso entendimento, a paz de Deus é algo que o nosso entendimento não consegue compreender. Porque mesmo em momentos difíceis, a gente consegue ficar em paz. Né? Tem pessoas que, quando estão passando aí por grandes aflições na vida, as pessoas acabam se suicidando. As pessoas acabam, sabe, fazendo coisas horríveis aí na vida dela, ou vida de outras pessoas, matando, né, assassinando, tendo, sabe, coisas aí bem complicadas aí. Por quê? Porque a pessoa não tem realmente a paz, né, a paz verdadeira, a paz real. Mas a paz que nós temos através do Espírito Santo, ela excede todo e qualquer entendimento, amém? Então ela passa por cima de tudo aquilo que possa ser humano, ou tudo aquilo que possa ser racional. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, olha o que faz também aí o Espírito Santo, né? Efésios 5, 18 e 19. Diz ali, olha: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Amém? Um outro papel do Espírito Santo é que o Espírito Santo ele nos une em comunhão com os outros crentes. O Espírito Santo ele faz isso, ele traz uma comunhão, né, sobre a vida dos cristãos, sobre as pessoas. Então nesse texto que nós lemos aqui, diz para que a gente não venha se embriagar, né, com vinho, né, ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica, né, que nos leva à libertinagem, né, a comportamentos, né, que fogem do nosso controle, né, a coisas que não são boas, mas que nós devemos nos encher do Espírito Santo, da presença de Deus. Então nós temos que trocar tudo aquilo que possa dar uma satisfação momentânea pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele traz uma comunhão na igreja. Amém? Ele traz aí uma união sobre a vida dos irmãos, sobre as pessoas. Né? Eu tenho testemunhos de pessoas que, né, tem uma família também, que eu lembro uma época a gente começou também a dar um apoio numa família, e tinha uma pessoa que era, uma única pessoa que era convertida na família, acho que eu já até comentei com vocês, e a gente começou a fazer um trabalho lá, e ele falava que antes, né, como ele era convertido, era difícil ele conversar na família dele, né, com as pessoas, porque ele tinha uma ideia, né, de cristão, e os pais dele, né, os irmãos, as famílias lá não tinham essa mesma ideia. Então era difícil, né, se comunicar entre eles. Mas a partir do momento que todos eles se converteram, né, para a honra e glória do Senhor, aí as coisas mudaram, né? A fala dentro de casa, houve, sabe, algo assim mais gostoso. Eles começaram a se entender entre eles, porque o próprio Espírito Santo trouxe essa união, né? Trouxe essa unidade na família. E da mesma forma é o que ele faz na igreja, amém? Né? A gente acaba tendo essa união, acaba querendo se unir, porque nós temos o mesmo propósito de buscar a Deus, amém? De viver a eternidade com o Senhor. Então é o Espírito Santo que faz isso, que traz essa união entre os crentes, entre os cristãos, né? Os cristãos. O Espírito Santo nos une em comunhão, né, com outros crentes, e isso acontece, né, até mesmo através do louvor, da adoração. Não é o momento que a gente está louvando a Deus, que a gente está adorando a Deus, é um momento onde todos estão buscando um único propósito, de glorificar e exaltar o nome do Senhor, amém? Então é um momento de união, é um momento, sabe, onde todos se unem num só propósito, e por isso que muitas vezes Deus toca, Deus se manifesta, o Espírito Santo se manifesta, a gente sente a presença de Deus, às vezes a gente chora, às vezes a gente sente um tremor, às vezes a gente sente, sabe, algo diferente no nosso corpo físico mesmo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está atuando na nossa vida, amém? Através do que? Da unidade, através da união. Quando somos cheios do Espírito Santo, criamos um ambiente de unidade e de comunhão, amém? Né? Quando a gente está cheio aí da presença de Deus, o ambiente é diferente, a união é diferente, né? Eu me converti com praticamente 20 anos de idade,
E eu sei como que era, irmãos. Às vezes eu ia no mundo, né, numa balada, numa festa, a gente via como era as pessoas ali, como era a comunhão entre as pessoas. E depois que eu me converti, eu vi que é totalmente diferente. A comunhão com os irmãos é totalmente diferente, né? Participei de acampamentos, participei de retiros espirituais, participei de várias coisas nesse sentido. E a gente vê que nesses momentos a gente percebe ainda muito mais a união de Deus, a união do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo traz sobre a vida daqueles que acreditam nele, amém? Então ele tem esse papel de unir, né, as pessoas num só propósito, de buscar a presença de Deus, amém? Atos capítulo 2, versículo de número 4, né, esse texto aí é, né, poderoso aí em Deus, né, algo tremendo aí de Deus, né? Atos capítulo 2, versículo 4, diz ali, olha, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava, amém? Então, esse é chamado dia de Pentecostes, né? Uma Bíblia diz o dia de Pentecostes, né? Onde muitas pessoas estavam reunidas num só propósito, de buscar pela presença de Deus, de pedir a manifestação de Deus. Aí num certo momento, o Espírito Santo desceu ali sobre a vida das pessoas, e a Bíblia mesmo diz que eles começaram a falar em outras línguas, né? Alguns dizem aí, né, que é a chamada língua dos anjos, né? Uma língua totalmente diferente, né, que a gente naturalmente não consegue traduzir, amém? Então é falar a língua dos anjos, né? Quem crê nessa manifestação do Espírito aí em nome de Jesus, amém? Eu creio, irmão. E se eu for contar o testemunho, né, o meu testemunho de vida, né, em relação a essa questão, né, de ser cheio aí do Espírito Santo, é algo tremendo, irmãos, porque pouco tempo assim que eu comecei a ir na igreja, né, eu havia entregue minha vida para Jesus, mas fazia poucos, sei lá, umas 4, 5 vezes que eu tinha ido na igreja. E teve um momento lá, uma igreja pentecostal, e teve um momento ali que eu recebi um poder sobrenatural de Deus sobre a minha vida, irmãos. Às vezes a gente brinca, né? Porque às vezes a gente vê um videozinho, né, daquele pessoal rodando, né, no mistério, pulando no mistério. Irmãos, eu fiz tudo isso, irmãos, tá? Então, aí eu brinco, né, eu tiro sarro, eu tenho uns memezinhos no meu WhatsApp também, que eu passo isso, né, e brinco, né, e às vezes o pessoal fala alguma coisa, eu mando lá os videozinhos e tal, essas brincadeirinhas. Mas, irmãos, a gente brinca, mas é algo muito real e muito verdadeiro, tá? Pelo menos eu vivi isso na minha vida, né, e pude receber, né, uma manifestação poderosa, né, do Espírito Santo. Eu lembro o dia que eu fui batizado nas águas, né, quando eu me batizei nas águas, quando eu levantei, né, eu levantei falando em línguas ali, né, recebendo um poder, né, diferenciado do Espírito Santo sobre a minha vida. E foi algo assim que marcou muito a minha vida, né? O dia que eu recebi um poder assim diferenciado do Espírito Santo foi, como eu falei no início da minha conversão. Até na época a igreja ela tinha feito uma vigília, eu fui nessa vigília e eu estava no meio da igreja, irmão. Aí o pastor começou a fazer uma oração e tal, começou a louvar e tal. Aí teve um momento lá que, irmãos, eu dei um pulo na cadeira que não era eu. Sinceramente, é algo assim extraordinário, algo que você fala assim, você não entende o que está acontecendo, simplesmente sente algo diferente na sua vida. E foi isso que aconteceu, né? Imagina a igreja tinha bastante gente na igreja. Na época não era uma igreja tão grande, era um pouquinho maior que essa, mas tinha bastante gente na igreja. E no meio no início ia começar a pregação, tinha terminado louvando uma coisa assim, eu dei um pulo na igreja e comecei a rodar, né? E comecei, né, a falar em línguas assim, né? Foi algo assim, sobrenatural, irmãos. Então, eu creio sim no poder do Espírito Santo, né? Pelo fato de igrejas assim consideradas pentecostais buscarem um pouquinho mais dessa parte, então as pessoas acabam, né, recebendo um pouquinho mais, né, sobre isso, né? Mas indiferente, né? Mas eu creio, irmão, se a gente buscar realmente o Espírito Santo, ele pode tomar a nossa vida, amém? A gente pode sentir algo, né, diferente de Deus aí sobre a nossa vida, algo muito especial, como eu particularmente senti.
E eu confesso para os irmãos, foi isso que muitas vezes me trouxe mais desejo de buscar a Deus. Porque quando eu recebi esse poder aí nessa vigília, o pastor na época que estava ministrando ali, ele falou para mim que aquela manifestação que Deus estava entregando sobre a minha vida naquele momento, era porque Ele queria me ungir como pastor. Era uma unção que Deus estava colocando como uma unção pastoral sobre a minha vida. Imagina, irmãos, fazia acho que umas 5 vezes que eu tinha ido na igreja. Então, era algo que eu nem imaginava na minha vida. Quando eu falo isso até me emociona um pouco, porque marcou muito a minha vida. Porque é algo muito especial. Então, hoje, se eu posso estar ministrando a vida de vocês, é porque realmente eu creio que Deus trouxe isso sobre a minha vida, amém? Eu recebi esse poder do Espírito Santo, algo assim sobrenatural. E a partir daquilo eu comecei a entender realmente que Deus tinha esse propósito na minha vida. E eu comecei a buscar, aprender, conhecer um pouquinho mais de Deus, estudei, me formei, para que eu pudesse fazer o que era a vontade dEle. Se Deus levantou uma pessoa ali para dizer que aquela unção era uma unção que Deus estava me dando para eu poder pregar a palavra, para eu ser um pastor um dia, e graças a Deus se cumpriu, Estou aqui já há mais de 10 anos, na verdade, eu tenho esse ministério pastoral. Então, assim, eu creio que existe sim, irmãos, a manifestação do Espírito Santo. Existe sim, irmãos, do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Então, se buscarmos, Deus entrega, amém? Se você buscar na sua casa, se você pedir, em muitos casos Deus se manifesta na igreja, porque às vezes até o fato da pessoa buscar mais na igreja, a pessoa acaba recebendo mais, então ela acaba, se unindo, mas isso não quer dizer que você pode ser batizado no Espírito Santo na sua casa, quando você estiver orando lá, tem até um louvor aí, muito antigo, gospel aí, do batismo do Espírito Santo no ônibus, não sei quem já ouviu esse louvor. Uma pessoa recebeu um batismo aí, do Espírito Santo, uma unção do Espírito Santo, de falar em línguas e coisas assim, dentro do ônibus, Isso, não queria, e coisas assim, Então, bastante antigo isso, Tem até uns videozinhos no YouTube, Fizeram até uma música, falando sobre isso. Mas, realmente, irmãos, eu pude sentir isso, então não tem como falar que isso não é verdadeiro, porque realmente eu senti isso na minha vida. Então, eu posso falar para os irmãos que realmente é algo muito real e muito verdadeiro. Se a gente dá essa liberdade para o Espírito Santo, com certeza Ele vai tomar toda a igreja, Ele pode tomar aí a sua vida, você pode sentir algo diferente, Então, foi o que aconteceu, Foi algo, visível aqui, em Atos 2:4, Visível, houve uma união, uma unidade ali, E todos puderam sentir aí a presença de Deus, amém? Para concluirmos aqui, o Espírito Santo, ele é uma promessa maravilhosa de Deus para nós como cristãos. Ele nos guia na verdade, nos capacita a viver de acordo com a sua vontade, Nos dá paz e consolo, nos une em comunhão com outros crentes, E que possamos buscar diariamente ser cheios do Espírito Santo, permitindo que Ele governe as nossas vidas e nos capacite a sermos testemunhas de Cristo, amém? Tudo que fizermos, que a gente possa testemunhar a Cristo, que o Espírito Santo seja essa fonte de poder e de autoridade para a gente, compartilhar e testemunhar o poder de Deus, amém?